Pai querido, nós queremos que o Seu Espírito fale conosco. Nós queremos ser guiados e movidos pelo Teu Espírito Santo, não pela nossa carne, não pela nossa sabedoria humana, mas pela sabedoria que vem do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do Senhor. E eu te peço, fale aos nossos corações hoje. Repreenda todo o mal, repreenda toda a ação do diabo, Senhor. E que possamos ouvir somente a Sua voz em nome de Jesus. Amém. Se vocês não ouviram ainda falar do Bahá'u'lláh, o Bahá'u'lláh vem de uma religião que vai estar influenciando muita gente mundo afora, muitos líderes, e eles têm uma sede muito grande, se eu não me engano, numa colina em Jerusalém, ali onde houve aquela batalha no Monte Carmelo. Se eu não me engano, eles têm lá uma sede muito grande em Israel, e eles pregam a sustentabilidade, eles pregam a natureza, etc, etc, um monte de tranqueira. E eu conversei com alguns de vocês aqui na semana passada, ou foi no começo da semana, comentando alguma coisa sobre que a ONU tem um grupo que está trabalhando a cabeça de alguns pastores, tanto nos Estados Unidos, e para esses pastores trabalhar pastores no restante do mundo, para que dentro das igrejas se pregue um evangelho voltado também para a sustentabilidade, né? Então, nós temos que trabalhar em cima da sustentabilidade, ministrar palavras onde haja um contexto da sustentabilidade dentro da igreja, correto? E vi isso numa revista evangélica aqui do Estado do Espírito Santo, a Comunhão, onde na sua capa tenha evangelho, tal, sustentabilidade, alguma coisa desse tipo. Eu tenho até essa revista em algum lugar em casa. E falando também de pregar o evangelho de sustentabilidade, mencionando a importância e a responsabilidade do servo de Deus em estar em harmonia com a natureza, e cuidando da natureza, e zelando pela natureza, etc, etc, etc. Abri o Jornal Batista online agora, no mês agora de outubro, que eu recebi ele online. Nós estamos gravando em outubro de 2012, e ainda não acabou o mundo, porque dizem que há profecias para acabar o mundo em 2012. Se você está ouvindo essa gravação em 2013, saiba, não acabou o mundo. Então, dentro do jornal, eu vi uma matéria onde um grupo, eu não lembro qual esse grupo que voltado para a música evangélica, onde foi feito um concurso para se promover louvores para entrar nos rituais da igreja, louvores de sustentabilidade. Agora em 2012 teve um grande encontro no Rio de Janeiro, né? Onde vários representantes do mundo vieram debater sobre sustentabilidade, sobre a natureza, e nesse mesmo período se levantou isso, a criação de louvores, composição de louvores voltado para a sustentabilidade do planeta, essa coisa toda aí. E eu fico muito preocupado, porque quando a igreja começa a ser direcionada a pregar, homens direcione, pregue isso, homens direcione, cante isso, sabe? É muito preocupante. Pedro diz assim na segunda carta de Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão o que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, né? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando apresentar-vos para a vinda do Senhor, do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão.
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurais que delas sejam achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. E tende por longanimidade, e tende por salvação a longanimidade, tá, de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, tal. Pedro está dizendo aqui, olha, os elementos vão se fundir, as coisas vão rolar de uma forma diferente, vai se fundir, os elementos do céu vão se derreter. Eu não sei como, olha, meu irmão, eu sei que isso aqui não está falando de sustentabilidade, não, está falando, busque a Deus, seja encontrado irrepreensível para o dia da volta do Senhor, porque Deus vai fazer algo tão tremendo, que os elementos do céu vão se fundir, tá, sabe, tudo que existe vai perecer, e veremos novos céus e nova terra. Quem está preocupado em preservar, não estou dizendo que nós tenhamos que ser irresponsáveis, que nós devemos poluir, que nós devemos destruir, nada disso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, não deixar que grupo nenhum determine aquilo que deve ser ministrado na igreja do Senhor Jesus, por ocasião de movimentos, de encontros, de ecos 92, 2012, 2000 não sei quanto, não sei o que lá, por ONU ou por qualquer entidade que seja, determinar o que vai se pregar dentro da igreja do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é do Estado, a igreja não é da ONU, a igreja não é do anticristo, a igreja não é de Bahá'u'lláh, entendeu? A igreja não é de pastor nenhum, por mais influente que ele seja, que vem determinar o que deve ser pregado, o que deve ser cantado. Meu irmão, o culto é para o Senhor, o culto não é para homens. Por que nós temos que determinar o que vai cantar na igreja? Por que os caras querem, não compõem, vamos fazer um concurso para compor hinos de sustentabilidade? Está no Jornal Batista dessa semana aí, desse mês. Isso é uma vergonha. Nós vamos compor hino, que, cara, quem vai ouvir? O hino é para agradar quem? O louvor é para agradar quem? Agora, quando o culto é feito para agradar homens, aí tudo bem. Então, quando eu faço isso, eu aceito ingerência de grupos determinando o que vai pregar, eu aceito ingerência de grupos determinando o que vai se cantar para adorar a Deus, esse culto não é para Deus, esse culto é para os homens. E culto para o homem não passa de culto para homem. Feito na carne, para a carne, e da carne não passa. Entendeu? Então nós temos que entender que o culto é prestado ao nosso Deus. É Ele que determina o que vai ser ministrado, é Ele que quer ouvir os louvores, é a Ele que eu tenho que agradar, a Ele que eu tenho que cultuar, a Ele que eu tenho que dizer, a Ele que eu tenho que adorar, a Ele, somente a Ele. Eu não tenho que fazer isso por homens, para homens, é para Ele. Porque a Ele é todo louvor, toda a honra e toda a glória. Agora vem um grupo de pastores, de líderes, de determinar que nós temos que pregar sobre sustentabilidade. Aí vem um grupo de músicos, ou seja lá quem for, organiza um concurso determinando que nós temos que cantar louvores de sustentabilidade. Que sustentabilidade uma ova, rapaz? Os Estados Unidos é o país que mais polui no mundo. A China é o país que mais polui no mundo. Eles estão pouco se linchando. Vê se por que eles não dizem para que a indústria pare de poluir? Por que eles não determinam que empresas multimilionárias parem de poluir a terra? Por que eles não determinam que grandes fazendeiros, e os quais alguns desses políticos, desses homens são grandes fazendeiros, parem de desmatar? Por que eles não determinam que tecnologias que sejam menos agressivas sejam desenvolvidas para combustíveis, para uma série de outras coisas? Não, é o servo de Deus tem que pregar sobre a sustentabilidade. O que eles estão querendo fazer com isso, meu irmão? Eles não estão preocupados com a natureza, não. Nós não podemos ser inocentes e bobo a esse ponto. Eles estão preocupados de fazer assim, líderes, sejam politicamente corretos, pastores, sejam politicamente corretos, pregue politicamente correto, porque quando você pregar politicamente correto, segundo a política dos homens, você não prega segundo a Bíblia. E se vocês, pastores, não pregar segundo a Bíblia, já estão ajudando muito ao anticristo. Então, ajude-nos, ajude ao anticristo, pregue
sobre sustentabilidade, sobre a responsabilidade do servo de Deus em cuidar da natureza, de não jogar sacolinha de lixo no chão, de não usar sacola de lixo no supermercado, de fazer coleta de lixo seletivo, lembrar que nós somos responsáveis por essa coisa maravilhosa que Deus colocou, que é essa terra, que é esse jardim maravilhoso do Éden para a gente viver. Não poluam, pare de andar de carro, ande de bicicleta, deixe que os ricos, poderosos andem de carro, vocês não precisam. Pare de economize água enquanto nós, poderosos, enchemos nossas piscinas, não é? E tomamos banho de hidromassagem, de coisas assim, mandamos lavar o nosso carro com coisas maravilhosas. Vocês não usem isso, vocês economizem água, certo? Porque nós precisamos preservar. Mas e os que estão morrendo de sede no Nordeste, os que nós podemos investir? Não, deixe esse povo morrer de sede. Não se preocupe com os que morrem na África também de sede, de miséria, não. Vamos nos preocupar com a natureza. Não se preocupem em levar o Evangelho do Senhor Jesus até os confins da terra, não. A propósito, vocês não precisam nem pregar sobre Jesus, pregue sobre sustentabilidade. Cante louvores que enalteçam a terra, as coisas que Deus fez na terra. Pronto, moral da história. Adore a mãe natureza, que é idolatria. Sirva a Satanás ao invés de servir a Deus. É isso. Tá? Parafraseando e resumindo tudo isso, adore a Satanás, que é o príncipe deste mundo. Não adore a Deus. Porque se você estiver fazendo isso, você já vai estar me ajudando muito. Isso é o anticristo falando para você, isso é o demônio falando para você. Enquanto os líderes estão preocupados em pregar sermãos de sustentabilidade, pregar sermãos politicamente corretos, participar desses encontros, dessas baboseiradas toda, Satanás está rindo. Porque está usando os homens, os líderes que deveriam estar ensinando o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino, pregando arrependimento de pecado, está pregando um monte de abobrinha. Certo? A revista Comunhão aqui do Espírito Santo, você tem essa capa, se você pesquisar na internet sobre sustentabilidade, se você olhar o Jornal Batista desse mês, o Jornal Batista, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, deixa eu abrir aqui, só um minuto. Certo? Eu não estou dizendo, o pessoal dessa revista não é de Deus, o pessoal desse Jornal Batista não é de Deus, não. É que o engano vem mesmo, vem com força. Vem com força, para que as pessoas creiam nas mentiras do diabo. E não vem como mentira assim, afrontando, não. Tem um momento de afronta, tem um grupo que é para ser afrontado, mas tem um grupo que é para ser o quê? Hein? Tem um grupo que é para ser enganado, né? Enganado, e esse grupo precisa realmente ser enganado, e ele tem que ser enganado com sutilezas. É o grupo que está na igreja, é o grupo que são servos de Deus, esses precisam ser enganados com as sutilezas. Então totalmente outra estratégia, entendeu? É outra estratégia. Satanás usa estratégias distintas para atingir determinados grupos de pessoas. Então um grupo, olha só, deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir o jornal aqui que eu recebi. Olha só. Vamos ver aqui, visualizar. Cadê aqui? Clique aqui para visualizar. Eu vou ler um pedacinho da matéria para vocês não quer ver? Deixa eu só ele abrir aqui, está carregando. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê olhos espirituais. Olhos espirituais. Entendeu? Olhos espirituais, para que a gente não seja enganado pelas astúcias do inimigo, né? Olha só, lemos nesse semanário uma reportagem sobre o Festival de Composição Musicais ocorrido em junho no STBSB do Rio de Janeiro, a propósito da Conferência Mundial Rio+20. Este festival foi realizado para incentivar a produção de canções religiosas a serem usadas no canto congregacional de nossas igrejas, tratando do tema de desenvolvimento sustentável e tendo em vista a preservação do meio ambiente, né? Concorreram à canção que falavam da exclusiva participação de Deus na criação do nosso planeta. Na opinião do repórter
Questões contemporâneas que não foram pensadas ou abandonadas pelas gerações anteriores se apresentam às novas gerações, e por aí vai baboseira e mais baboseira e mais baboseira. Eu vou baixar isso aqui, que eu vou baixar essa reportagem aqui. Então você vê, nós precisamos, como é que eu baixo isso aqui? Peraí. Aqui, já está aqui. Acho que já está aqui no meu computador. Então, você vê, eu não estou brincando, não estou falando de abobrinha. Os caras estão dentro das igrejas, estão dentro das organizações, estão dentro dessas conferências Rio mais 20, Eco, não sei o que lá, essas coisas, estão dentro para fazer o quê? Esses movimentos, eles influenciam a igreja a se afastarem do Senhor. É para isso. Você viu na carta de Pedro, vai se fundir tudo. Cara, eu não estou muito preocupado. Eu vou agir com responsabilidade. Eu vou viver nessa terra com responsabilidade. Mas eu não vou deixar de pregar sobre Jesus toda vez que eu tiver oportunidade para pregar sobre sustentabilidade, para pregar sobre um evangelho responsável com a natureza, um Deus que a participação de Deus na criação, meu irmão, Deus não é participante da criação, Deus criou tudo, Ele é o Senhor da criação. Você viu ali na reportagem a participação, como se Deus fosse um dos coadjuvantes da criação. Deus criou tudo, tudo estava nele. A participação de Deus na criação, como se Deus fosse um mero participante da criação. Tudo estava nele, foi criado por ele, ele é autor e consumador de todas as coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós estamos ouvindo. Pastores, líderes, muito cuidado com aquilo que vocês pegam para vocês para pregarem. Tome muito cuidado, pelo amor de Deus. Não caia no engodo de Satanás. Não saia por aí falando, reproduzindo coisas que Deus não tenha mandado. Entendeu? Não faça isso. Pregue o evangelho do reino. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho do reino de Deus. Não pregue evangelho de sustentabilidade. Não pregue evangelho de responsabilidade social. Não pregue evangelho. Pregue o reino de Deus, porque é isso que o Senhor nos mandou pregar. Fora isso, tudo é engodo de Satanás para nos desviar do foco que é Jesus. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Nosso site é o www.amazongospel.com.